Nós vamos continuar no capítulo 1 de Zacarias. Estamos nessa primeira de 8 visões que foram registradas aqui na sequência dos primeiros 6 capítulos de Zacarias. Então, ainda estamos falando sobre essa primeira visão que fala do conselho. Ele tem uma visão não tão clara como algumas outras visões no Antigo Testamento sobre o conselho de Deus, quando Deus está no trono e todos os anjos estão na frente, mas, como nós vimos na última aula, é realmente uma visão do conselho de Deus, que envolve anjos, mensageiros, o anjo do Senhor, representando o próprio Filho de Deus, e Deus Pai. Então, hoje nós vamos continuar olhando essa cena, não só uma cena daquilo que ele viu, mas aquilo que ele ouviu e que traz um vislumbre não só do conselho, mas também do coração de Deus. Queremos conhecer um pouco mais de Deus, é sempre um desafio muito grande, quando nós, mesmo olhando para as Escrituras que revelam Deus, é um grande desafio tentarmos tirar disso um entendimento maior de quem Deus é. As próprias Escrituras, por serem palavras e descrições na nossa linguagem, na nossa mente, daquilo que nós conseguimos entender, claro que são coisas que são limitadas. Nós não temos uma visão completa de quem Deus é. Mas cada aspecto é importante para a gente entender e sabemos também que ao longo da própria história registrada na Bíblia, Deus foi se revelando progressivamente. Então, os profetas não tinham só a missão de dar um recado, de falar, Deus está avisando, Deus vai fazer isso, algum acontecimento, algum evento, alguma coisa futura, alguma coisa que ia acontecer naquela geração, mas os profetas tinham também essa oportunidade, esse privilégio de ver alguma coisa de quem Deus é. Então, é isso que nós queremos entender, queremos ver. Essa passagem usa expressões do sentimento de Deus, o zelo, o ciúme de Deus, a ira de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Então, que nós possamos enxergar, que possamos ver melhor quem Deus é, porque isso vai mudar a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos realmente chegar com temor e tremor, queremos tirar os sapatos dos nossos pés, queremos chegar com reverência, não queremos simplesmente tentar formar uma imagem de Deus. Nós já temos, com certeza, cada pessoa que já leu, que já ouviu, que já pensou sobre a tua natureza, o teu caráter, a história da redenção, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor vai fazer. Todos nós temos conceitos, temos entendimentos. Zacarias, naquela época, deveria ter também uma ideia sobre quem o Senhor era, mas as visões, o contato com o Senhor, a oportunidade de conhecer mais, de entrar no conselho, de poder participar desses momentos tão especiais, de ver como que o Senhor iria agir, como é que o Senhor mudaria os tempos, enfim, tantas coisas que aparecem aqui, ou explicitamente, ou também nas entrelinhas. É uma oportunidade tremenda de conhecermos melhor, e para isso, muitas vezes nós temos que nos despir de nossos conceitos e nossas ideias, e pedimos realmente que o Senhor nos mostre hoje algo mais sobre teu amor, algo mais sobre teu ciúme, algo mais sobre a tua maneira de agir, que possamos realmente ter esse entendimento dado pelo Senhor, e diante de uma atitude de abertura e de anseio e de desejo de te conhecer da nossa parte. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Bom, eu gosto sempre de tentar representar num diagrama algo que pelo menos eu consigo ver um pouquinho para a gente poder visualizar melhor. Como eu falei, as palavras são incompletas e também os diagramas são mais incompletos ainda. Já fiz na aula passada esse outro diagrama também, né, falando sobre como essas faces diferentes, às vezes parecem contraditórias, sobre o amor de Deus. E, com certeza, uma das grandes perguntas filosóficas, mas também relacionais do homem com Deus é entender como é que Deus pode nos amar tanto, como a palavra afirma e como nós vemos. Deus criou toda a natureza, colocou o homem dentro do jardim, tinha planos maravilhosos para o homem, mas o homem tropeçou, comeu do fruto proibido e aí desencadeou uma história triste de afastamento de Deus e também de juízos de Deus. Então, tem sido ao longo dos séculos talvez a pergunta mais profunda e mais angustiante muitas vezes no nosso coração. Como que Deus é um Deus de tanto amor, deu o Filho para nos resgatar, mas como que esse Deus pode ter tanta ira, como que pode ter juízo, como que pode ter ciúme? Então, são coisas que nos fazem perguntar. Nós não temos a capacidade de compreender Deus plenamente, porque Ele é muito mais complexo, muito além da nossa compreensão. Nós não podemos tentar colocar Deus dentro de uma caixa como se fosse alguém exatamente como nós. E essa é uma das razões porque nós temos tanta dificuldade de conhecer a Deus. Porque nós fomos criados na imagem de Deus, então nós temos condições de entender um pouquinho. Ele nos deu essa estrutura da nossa vida, de família, de gerar filhos, de nos apaixonar por um cônjuge, de ter relacionamentos que nos mostram um pouco de quem Deus é. Deus tem família, Deus age dessa forma, Deus tem um amor de pai, de mãe, enfim, essas coisas que nós experimentamos na nossa vida limitada e também caída, nos dão alguns vislumbres. É por isso que nós podemos conversar sobre a natureza de Deus e Deus ter ciúme, porque a gente também tem ciúme. Se a gente não soubesse o que é ciúme, se a gente não soubesse nada sobre o amor, nós jamais entenderíamos. Mas, ao mesmo tempo que essa semelhança com Deus é uma chave, é uma porta para a gente poder contemplar e ver Deus, entender um pouco de Deus, também é uma limitação, porque nós julgamos Deus com base em nós mesmos. Nós comparamos Deus como se Ele fosse igual a nós. E sempre quando eu falo sobre o ciúme de Deus, a gente tem que falar assim, realmente ciúme é uma força muito negativa na nossa experiência. Eu li o versículo em Provérbios na última aula, que a própria ira, se não é uma ira que provém do ciúme, mas a ira em si é uma força muito maligna, muito forte, mas Provérbios fala assim que ciúme é mais forte ainda. E aquele texto de Cantares que lemos também, que fala assim que é forte como a morte, que a força do amor e do ciúme que vem do amor são forças muito grandes. Então, só lembrando disso que o fato de termos sido criados na imagem de Deus, o fato de termos sentimentos e experiências que nos assemelham, que são paralelos com Deus, isso é bom porque a gente
consegue entender um pouco de Deus, mas ao mesmo tempo nós não podemos ser limitados por nossas próprias experiências. Nós não podemos pensar que o ciúme de Deus é igual ao nosso ciúme, é muito diferente. O amor de Deus é muito superior ao amor que nós ainda conhecemos. Então são essas coisas que a gente ainda precisa avançar muito, e nós vamos ter toda a eternidade para conhecer mais, e realmente é algo infinito, é algo que nunca vamos chegar ao fim, ao final, assim, eu entendi Deus, eu tenho todo o conhecimento. Não, a Bíblia fala que nós conheceremos como nós somos conhecidos. Então isso é uma promessa maravilhosa de que nós vamos poder realmente conhecer Deus numa medida muito maior, muito mais plena do que agora. Esses diagramas são limitados, o que nós precisamos explorar assim, esse zelo, ciúme, que na verdade é um resultado do amor. Ele tem essas faces que são paradoxais, parecem opostos. Como é que eu posso amar uma pessoa e ao mesmo tempo ter ira? Como é que isso convive? E nós, mais uma vez, lembrando do ciúme que nós temos como seres humanos, é algo terrível, que faz a pessoa matar, a pessoa termina um relacionamento e o namorado, o marido, ele fala assim, bom, se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, e mata. Então, é uma força terrível, é uma força muito... É uma coisa que traz muito... uma coisa destrutiva, é uma grande força para o mal. Mas vamos procurar entender o amor e o ciúme de Deus. Bom, aqui então, vamos pegar assim, um contexto, já lemos uma grande parte dessa passagem aqui em Zacarias 1, mas nós vamos ler de novo. Eu quero, antes de cavar um pouco mais, vamos pegar assim, a ideia dessa primeira visão de Zacarias. Então, na aula passada, a gente ficou bastante assim no homem montado no cavalo, os anjos e os outros anjos que percorreram a terra e tal. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar no versículo 10, Zacarias 1:10, que fala que o homem que estava entre as murteiras, que é aquele que estava no cavalo vermelho, que seria Jesus em sua forma pré-encarnada, ele explicou, esses são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Ele está explicando quem são os anjos. E esses anjos responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, nós já percorremos a terra e toda a terra está tranquila e descansada. Então agora nós vamos focar na mensagem, no conteúdo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que os anjos que percorreram a terra trouxeram um relatório. Esse relatório dizia o seguinte, a terra está toda descansada e em paz. E isso nos parece uma coisa boa, mas o anjo do Senhor não considerou uma coisa boa. Ele recebeu esse relatório que os anjos trouxeram e ele se voltou para o Senhor dos Exércitos, que não aparece visivelmente aqui, assim, pelo menos não descreve, mas o anjo do Senhor, ele se dirige ao Senhor dos Exércitos. No versículo 12, então disse o anjo do Senhor, ó Senhor dos Exércitos, até quando? Falamos bastante também sobre esse até quando, que é uma oração e é um sentimento de impaciência. E quando o anjo do Senhor também fala isso, eu me consolo, assim, que o próprio anjo, seria o Filho de Deus, ele também diz, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão? Então, essas expressões, elas são humanas, né? Ele está falando numa linguagem humana, ele está expressando algo que nós sentimos, como se a ira de Deus, ou o juízo de Deus, ou a disciplina de Deus, não pudesse coexistir com compaixão. Porque a pergunta é, Senhor, até quando o Senhor não vai ter compaixão? Mas
Deus, ele nunca deixa de ter compaixão. Mas essa é uma expressão nossa, ele está se relacionando, se identificando conosco na nossa limitação, porque para nós parece que não tem mais compaixão. E ele está perguntando, até quando que o Senhor não vai ter compaixão? E ele fala de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado. Então, a pergunta dele é, até quando o Senhor não vai ter compaixão? E faz 70 anos que o Senhor está agindo com ira, não com compaixão. Então, a oração ou a pergunta aqui, ela traz uma ideia de que quando você tem ira, você não tem compaixão. Mas isso, como eu falei, isso é para nos... para que a gente possa entender, para que a gente possa identificar, porque essa é a nossa pergunta. Jesus, esse aqui é o anjo, né, que, como eu falei, eu creio que representa, ou é o próprio Jesus aqui. Ele está assumindo aqui uma posição de intercessor. Esse aqui é uma exemplificação da posição de intercessor. O que o intercessor faz? Ele se solidariza, ele se coloca na mesma posição. Como eu falei, essa cena do conselho de Deus está acontecendo na terra. E Deus está interagindo, e o anjo do Senhor está tomando essa posição, esse papel de intercessor, e ele está pedindo, suplicando ao Senhor dos Exércitos, como se fosse a nossa voz, a voz da humanidade, dizendo até quando que o Senhor não vai ter compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado esses 70 anos. Eu não quero entrar nessa questão dos 70 anos, assim, quando que foi medido, mas a gente já tratou desse assunto em outras aulas. Mas nesse momento em que Zacarias está tendo essa visão, que o povo já tinha voltado da Babilônia, mas existem duas referências para medir os 70 anos de cativeiro. Uma medida, uma referência é na primeira leva de cativos que foi para a Babilônia, entre os quais estava Daniel. Se eu pegar aquela data, quando Daniel foi para a Babilônia, o primeiro grupo de cativos que foi para a Babilônia, então os 70 anos terminam naquele decreto de Ciro, quando ele deu a liberdade para voltar da Babilônia, das terras onde eles estavam, para Jerusalém. Aí seriam 70 anos. Mas uma outra medida, uma outra referência para contar os 70 anos, seria quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e a casa de Deus, que aconteceu vários anos depois desse o primeiro grupo que foi para a Babilônia. Então, esses 70 anos viriam, se eu contar a partir da destruição da cidade, e foi a terceira leva de cativos, terceiro grupo que foi para o cativeiro, a partir daquela data, chegaria mais ou menos nessa época que Zacarias teria relação com a restauração e a reconstrução da casa de Deus. Então seriam 70 anos em que a casa de Deus estava destruída, porque quando Daniel foi para o cativeiro, a casa de Deus ainda estava de pé. Então são duas contagens, duas referências para isso. Então por isso que quando o anjo do Senhor não está contando o tempo errado aqui, né? Ele está falando contra as quais tivesse irado estes 70 anos. Para ele, segundo essa contagem, os 70 anos não tinham acabado ainda, porque apesar de terem voltado da Babilônia para Israel, a casa de Deus ainda não estava construída. Então seria essa referência dos 70 anos. O diálogo que Zacarias está presenciando é assim: o relatório, a terra está em paz,
Mas o anjo do Senhor, ele reage, essa notícia faz com que ele fique conturbado, faz com que o anjo do Senhor fale assim: Senhor dos exércitos, já não é tempo, mas tá tudo em paz. E Zacarias e o Zorobabel e todo esse grupo, eles estão na terra, estão reconstruindo a casa. Qual o motivo de ficar ansioso, angustiado? Ele faz essa pergunta e no versículo 13 o Senhor responde ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. Eu não sei se Zacarias não pôde ouvir, só sabia que o tom era de consolação. Nós não sabemos exatamente o que o Senhor falou com o anjo, e são dois anjos, um que estava falando com Zacarias e o outro é o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor que faz a súplica, e o Senhor responde ao anjo que falava comigo, que não é esse anjo do Senhor. Mas aí, versículo 14, então o Senhor, como resposta dessa súplica, o Senhor responde num tom gracioso, num tom de bondade, num tom de misericórdia. As palavras são boas, as palavras são consoladoras. Nós não sabemos exatamente a mensagem toda, mas o anjo que falava com Zacarias entregou o recado que era para Zacarias falar. E todo o propósito de Zacarias estar nessa visão não é para ele sair falando: eu tive uma visão, eu vi como é que os anjos vão pela terra, e ele podia descrever um monte de coisa. Não, o que Zacarias, a missão de Zacarias diante dessa visão, era que ele tinha que proclamar uma mensagem. Qual era essa mensagem? Versículo 14. Então o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo, que é essa palavra ciúme, com grande ciúme, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ah, é? O senhor tem ciúme e o senhor está zelando, o senhor está fazendo coisas boas? Ou esse grande ciúme fez o Senhor ficar irado? Então, essas são as faces paradoxais do amor de Deus. Então, ele fala: com grande zelo, com grande ciúme, eu estou agindo, zelando em favor de Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações em descanso. Então, veja como essa situação do mundo, que os anjos, o relatório, assim, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Mas é o que a gente mais gosta, isso é a melhor coisa. Aliás, o futuro que os profetas viram lá na distância é um futuro de paz. O reino de Deus é um reino de paz, não vai ter mais guerra, todo mundo vai poder viver em prosperidade, criando família, recebendo do fruto da terra. Não é paz que a gente quer? Não é descanso de todas as lutas? Não é uma coisa boa? Mas o anjo do Senhor não achou que era uma coisa boa, suplicou a Deus: Deus, o Senhor não vai dar um jeito? O Senhor não vai agir? O Senhor teve ira por muito tempo, não vai mudar isso? Não vai virar para uma outra coisa agora? E Deus responde nesse tom: realmente virou, realmente é diferente. E lembre que a primeira palavra de Deus a Zacarias, no versículo 2 do capítulo 1, a primeira coisa que Deus fala com Zacarias: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Então nós temos assim essas faces paradoxais, parece contraditórias, que Deus estava muito irado, mas que Deus tem ciúme, que Deus tem zelo, e que Deus ama seu povo. E agora ele diz: eu estou, não estava, eu estou, versículo 15, muito irado contra essas nações que estão em descanso. Oi, qual que é o problema? Todo mundo está em paz, o senhor não gostou? O senhor achou ruim que está todo mundo em paz? Mas por quê? Olha o que ele explica: eu estava um pouco indignado.
Deus fala assim, eu estava um pouco. Quando Deus fala assim, pouco tempo, para Deus é pouco tempo, para nós é muito. Quando Deus fala assim, eu estava um pouco indignado, para nós é muito. Deus estava muito irado. Aliás, ele mesmo falou no versículo 2, que eu acabei de citar. Mas eu estava um pouco indignado e essas nações, agravaram o mal, foram muito além daquilo que eu queria. Portanto, assim, versículo 16, assim diz o Senhor, voltarei para Jerusalém com misericórdia, minha casa será edificada, e ele continua falando, nós vamos ver isso com mais detalhes na frente. Então, eu só queria mostrar aqui essa mensagem da visão, vamos entender aqui, então, o que exatamente Zacarias ouviu e o que isso significa. Então, nessa linha aqui de cima é a sequência do diálogo. A terra está em paz, mas o anjo falou, até quando o senhor não vai ter compaixão, o senhor não vai parar de ficar irado? Então ele faz a pergunta, e Deus responde que ele está sim, com grande zelo, grande ciúme, em favor, não contra o seu povo, em favor do seu povo, mas que ele tem grande ira contra as outras nações que agiram muito além do que Deus queria, o castigo foi muito maior do que Deus queria que eles impusessem sobre Israel. Então, essa é a sequência, o que aconteceu nessa visão. Agora, eu coloquei aqui, nessa linha aqui, para a gente entender qual era o problema, e nós vamos ler alguns textos também para explicar por que Deus não gosta quando nós ficamos em paz. Qual é o tipo de paz que Deus não gosta? Porque o que eu estou querendo mostrar aqui é que esse relatório de que as nações estavam em paz, que tudo estava em paz no mundo inteiro, Deus não gostou, o anjo do Senhor não gostou. E aí eu coloquei aqui a explicação. Por quê? As nações que estão em paz, isso não agradou a Deus. E nós podemos fazer um paralelo com a profecia de Ageu. Lembra que Deus falou com Ageu? Ele falou assim, olha, vocês estão construindo minha casa, e eu quero falar com vocês que esse projeto de construir minha casa é um projeto tremendo, porque quando eu concretizar meu desejo de viver entre vocês, de ter uma casa, de edificar um reino aqui na terra, mas para que tenha, ele até fala em Ageu, lembra? Ageu 2, ele fala assim, neste lugar, Deus falou com Ageu, neste lugar que vocês estão construindo uma casa para mim, neste lugar eu vou dar a paz. Então Deus quer a paz, e não só para Israel, Ele quer a paz para todas as nações. Isaías 2 é uma visão do reino milenar, do reino de paz, que ele fala que todas as nações vão subir para Jerusalém, ninguém vai usar armas de guerra mais, todo mundo vai transformar as armas de guerra em instrumentos de agricultura, de lavoura. Isaías 11 fala a respeito da criação em paz. Não vai ter mais guerra entre animais carnívoros que matam outros animais para poder viver, mas não, o cordeiro vai deitar com o leão, a vaca com o urso, não vai ter medo mais. Ninguém vai trazer perturbação em todo o reino de Deus, em toda a extensão da terra. Então, essa visão que Deus deu para Ageu, neste lugar eu darei a paz, mas agora ouçam bem, entre a construção, a reconstrução da casa de Deus, que Ageu e Zacarias estavam falando, voltem, construam a casa, o mais importante para vocês não é construir a sua casa, o mais importante é construir a minha casa, porque quando vocês construírem a minha casa,
eu vou dar a paz neste lugar. Mas entre a casa e a paz, tem uma coisa importante, que é o grande abalo. Quando vocês construírem a minha casa, Deus disse, eu vou abalar todas as coisas. Então, o grande abalo. Deus vai fazer um abalo dos céus e da terra, ele vai abalar todas as coisas, o reino dos principados e potestades, vai derrubar. Apocalipse 12 fala sobre uma guerra, uma grande guerra, muito maior do que essas guerras que nós temos aqui na terra, que estamos vendo, vivenciando hoje, observando uma guerra entre os poderosos que oprimem os pequenos, mas vai haver uma grande guerra que vai derrubar aquele que incita esses governantes humanos, aquele que está ainda influenciando o sistema deste mundo. Deus vai fazer um grande abalo para poder trazer este reino de paz. Então, voltando aqui, então esse é o mesmo contexto que Zacarias está vendo aqui nessa visão, em que Deus está falando assim, olha, está tudo em paz aqui agora, mas essa não é a paz correta, essa não é a paz que abre o caminho para esse reinado de Deus sobre toda a terra. E o anjo perguntou, até quando? Por que ele perguntou até quando, se estava tudo em paz? Por causa disso aqui, ó, que as cidades, isso ele fala mais na frente, quando Deus fala assim, eu tenho zelo, eu vou restaurar meu povo, eu vou voltar em misericórdia, em compaixão para o meu povo. O que precisava acontecer? Que essa paz aparente, essa paz que as nações estavam, não favorecia, não era o que Deus queria. É porque a cidade de Israel, a casa de Deus, Jerusalém e tudo que representa o reino de Deus, Deus governando, Deus habitando, tudo isso estava em ruínas. Mesmo eles tendo recomeçado a construção da casa de Deus, o anjo está perguntando, Deus, Senhor dos exércitos, o Senhor não vai mudar o cenário? A gente olha para a situação, tantas situações, a gente pode olhar para essa guerra que está acontecendo, mas até quando? Até quando que alguém que tem forças e armas e poder militar, até quando que ele vai ficar solto e livre para destruir uma nação, para causar morte e tristeza e arruinar tantas vidas? Até quando isso vai acontecer? O Senhor não vai mudar o sistema? O Senhor não vai mudar essa situação? Quando tem guerra, a gente percebe que tem uma coisa muito errada. Mas às vezes nós podemos viver em bolhas, longe de tudo. Então é isso que eu quero só, rapidamente, isso tem muitos textos e eu preciso me segurar um pouco, porque tem muitas coisas que falam na Bíblia sobre isso, mas só para a gente ter um pequeno, dar uma olhadinha num tipo de paz e descanso que Deus não gosta. Eu quero lembrar, para começar, eu não vou ler o texto lá, mas eu quero lembrar uma palavra que Jesus falou, que está registrada nos Evangelhos. Ele falou assim, eu não vim para trazer paz, eu vim trazer uma espada. Puxa, que isso? Ele não é o príncipe da paz, ele não é ele que vai acabar com as guerras, mas antes da paz, ele traz um tumulto, ele vai sacudir esse sistema. E a palavra que eu quero usar, para a gente entender a paz, que não é a paz que Deus quer, a gente pode usar várias palavras, mas uma delas é acomodação. Deus não é a favor de acomodação. Até mesmo quando a gente fala em descanso, como sábado é o dia de descanso. Que tipo de descanso Deus quer? Não é para fazer trabalho nenhum,
é para ficar deitado na cama ou no sofá o dia inteiro. Não, não é esse tipo de descanso. O tipo de descanso que Deus quer é um desfrutar na presença de Deus daquilo que Deus fez, do reino de Deus. Quando não tem o reino de Deus, não tem descanso, não tem acomodação. Pode ser que a minha vida e a sua esteja tranquila nesse momento, mas é aí que nós queremos ver. Então, vamos olhar aqui, eu vou citar algumas e ler outras, mas vamos começar lendo em Amós. É um profeta menor, mas era antes do cativeiro, né, que ele profetizou. Amós, capítulo 6. Ele está, agora eu vou ler assim, esses textos falando sobre aqueles que estão descansados, repousando, acomodados do povo de Deus. Zacarias é um contexto das nações que estão em paz. E tem outros textos falando sobre isso. Mas Deus também fala sobre aqueles que estão acomodados no meio do povo dele. Então, Amós 6, versículo 1. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros. Deus não quer que a gente fique seguro, Deus não quer que a gente tenha confiança nele, mas é aí que está a chave. É uma segurança em nós mesmos, é uma segurança porque nós temos dinheiro no banco, é uma segurança porque nós vivemos num país que tem muitos armamentos, muitas forças que nos defendem. Nossa segurança está em quem? Então, ele fala, ai dos que repousam em Sião, porque o profeta estava profetizando no momento em que o povo estava longe de Deus, e nessa situação, eles não podiam ficar acomodados. Isso é muito sério para nós. Ai dos que repousam em Sião, dos que estão seguros no Monte Samaria, versículo 3, vós que adiais o dia mau, vocês não querem pensar sobre o dia de juízo, das coisas ruins que vão acontecer. Versículo 4, que dormis em camas de marfim, vos estendeis sobre os vossos leitos. Então aqui ele está falando sobre uma situação de prosperidade. Prosperidade é o que todos nós queremos ter uma vida mais tranquila, nós não queremos ficar sempre em dívida ou com dificuldade, nós queremos tranquilidade. Mas que tipo de tranquilidade é essa? E que tipo de prosperidade? E ele continua descrevendo que vocês comem os cordeiros do rebanho, os bezerros cevados, versículo 5, vocês cantam ao som da lira, inventais para vós instrumentos musicais, vocês bebem vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não, olha, versículo 6, final do versículo 6, ali está a chave, mas não vos afligis por causa da ruína de José. Eu não vou ler também para ganhar um pouquinho de tempo, é um texto que de vez em quando eu tenho citado nas aulas, Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 9, Deus começou a mostrar para ele o juízo que viria sobre a cidade de Jerusalém. Ezequiel já estava no cativeiro, mas ele estava profetizando ainda naquele tempo, antes da destruição final da cidade de Jerusalém. Então, Deus mostrou para Ezequiel como as abominações do povo de Israel fizeram com que o Espírito de Deus se afastasse. Ele viu a glória de Deus indo embora de Jerusalém. E aí Deus estava mostrando para Ezequiel o juízo que viria, porque Nabucodonosor viria e muita gente ia morrer, e a cidade ia ser destruída. Então Deus estava mostrando para Ezequiel aquilo que realmente ia acontecer dentro de pouco tempo. E aí, na visão que Deus estava dando para Ezequiel, ele viu um anjo sendo encarregado de colocar um selo, uma marca
na testa de todas as pessoas na cidade de Jerusalém, ali em Judá, de todas as pessoas que suspiravam e gemiam por causa da destruição que viria por causa da maldade, né, e da destruição que viria. Então, essas pessoas seriam as pessoas protegidas, seriam as pessoas que Deus não iria julgar, as pessoas que não estavam acomodadas, vivendo tranquilamente. Então, tem vários outros textos, está em Ezequiel 9, né, essa descrição aqui no capítulo 9 de Ezequiel, e nós temos um texto interessante também em Jeremias, que Jeremias fala de Moabe, no capítulo 48 de Jeremias 48, versículo 11, ele fala que Moabe estava muito descansado, e que ele faz uma comparação com o vinho, o suco de uva, quando é apurado para se tornar vinho, ele tem que ser transferido de vaso para vaso, para que aquela parte sólida, aquela parte que pode também dar um gosto ruim, ficasse sedimentado embaixo. Então ele fala sobre um descanso errado, uma pessoa acomodada que não tinha sido perturbado, ele tinha ficado quieto, então por isso que ele estava com um gosto ruim, que ele estava com coisas ruins na vida dele, por causa de não ter sido colocado de vaso em vaso. Isso significa assim, tirado da zona de conforto. Deus mexe com as pessoas, Deus tira as pessoas da sua vida tranquila e passa por várias etapas para que ela possa realmente estar mais em sintonia com Deus. Então, esse descanso, e tem tantas outras passagens que falam a respeito desse descanso. Eu vou ler agora um texto em Isaías 47, só para voltar a fazer uma relação com as nações, porque o que Deus está mostrando para Zacarias é que Deus estava irado com as nações que estavam em descanso. Então, essa ideia assim, de você estar acomodado, de você ter uma confiança própria, isso pode acontecer na igreja, a igreja de Laodiceia, por exemplo, das 7 igrejas lá no Apocalipse. A igreja de Laodiceia, ela estava morna, Deus detestava aquela situação. Por quê? Porque eles estavam acomodados. Tem essa exortação na carta aos Coríntios também. Vocês falam que são ricos, vocês acham que tem tudo, e falando com a igreja, aqueles que acham que tem dons, que tudo está acontecendo bem. Então, essa prosperidade, às vezes dada por Deus, pode se tornar uma confiança, uma arrogância, uma satisfação em si mesmo e não em Deus. Então, quando Deus fala das nações, ele fala nesse sentido também. Vamos ver aqui, Isaías 47, é uma profecia contra a Babilônia. E isso aqui tem muito a ver com o que Deus falou com Zacarias, que ele estava irado contra as nações, porque quando Deus permitiu que as nações exercessem um juízo contra seu povo, Deus queria que fosse um tratamento suave, que fosse uma disciplina, mas não para ser cruel, não para acabar com as pessoas. E elas foram muito além. E aqui fala isso, Isaías 47, versículo 6. Muito me enraiveci contra o meu povo, Deus está falando. Tornei profana a minha herança, entreguei-os na tua mão, falando para a Babilônia, mas não usaste com eles de misericórdia, até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E aqui está, disseste, Babilônia disse, eu serei senhora ou rainha para sempre. Até agora não consideraste essas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas segura. Isso é o descanso.
É uma segurança em si mesma. Que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Essa passagem é citada em Apocalipse 18, quando fala sobre Babilônia caiu, e usando essa ideia de confiança falsa. E isso é uma coisa que sempre tem, nesse sobe e desce de reinos durante toda a história. Deus julga uma nação, um reino, um poder, com uma outra que se levanta e que derrota, né, a sucessão de impérios. Né, a Pérsia derrotou a Babilônia, depois a Grécia derrotou a Pérsia, depois Roma derrotou a Grécia. Então, sempre tem esse processo de Deus julgar uma nação com a outra. Eu tenho observado que isso acontece com partidos políticos dentro de um país. Um partido chega no poder, começa a ficar arrogante, achar que é o tal, e Deus usa um outro partido, um outro candidato, uma outra pessoa, uma outra força, e muitas vezes são ideologias opostas. Então, uma derruba aquela que tinha antes, que estava muito exaltada em corrupção, achando que é dono do poder, mas depois essa que tomou o lugar dela também fica igual. É muito fácil estudar isso contemporaneamente e no passado. Isso é um processo que continua, porque a mesma semente do mal que existe no partido A, existe no partido B. E quando uma toma o lugar e entra, né, a história do comunismo, quando os comunistas tomaram conta da Rússia, da China, eles derrubam, matam, exterminam o poder que estava antes, que era um poder corrupto, que era um poder opressor, mas depois eles tomam o poder e se tornam corruptos e opressivos também. Então, a história é sempre assim. Então, quando Deus está falando aqui que a Babilônia, que representa todos os sistemas humanos, Babilônia, ela foi muito além do que Deus queria em julgar, em disciplinar o povo de Deus, e Babilônia chegou a esse lugar de achar que era o máximo. Lembra a história em Daniel? Em Daniel 5, quando Belsazar ele faz uma festa e pega os vasos sagrados que eles pegaram em Jerusalém e faz uma festa quando naquela noite o exército de Ciro já estava cercando a cidade, eles estavam prestes a cair. Então ele se exaltou, eles achavam que Babilônia tinha muros muito fortes, que jamais seria conquistada, e Deus permitiu que Babilônia caísse, e todos os reinos humanos. Por isso que a igreja nunca deve se alinhar, nunca deve se tornar parte de um governo humano. Deus faz isso dentro da igreja. Pessoas se levantam, se tornam poderosas, criam um ministério inicialmente, talvez dirigido por Deus, abençoado por Deus, mas que depois se torna um reino humano. Deus permite que aquele reino seja derrubado. Então, o que Deus está falando aqui? Você acha que eu sou, fora de mim não há outra, nunca ficarei viúva? Deus falou assim, numa noite, versículo 9, ambas essas coisas virão sobre ti, que ela vai ficar viúva e vai perder os filhos. No momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez em toda a sua força virão sobre ti. Então, isso aqui é só para dar uma visão parcial, né, porque tem muito mais que poderia ser falado, mas o que é esse descanso, essa tranquilidade errada? E eu quero falar especificamente a respeito da nossa atitude, voltando para Ezequiel 9, quando Deus fala, eu quero marcar todas as pessoas que gemem e suspiram por causa da iniquidade, por causa daquilo que está acontecendo no meio
do povo de Deus, né? Naquela época, Jerusalém, a casa de Deus. Então, hoje também, como nós podemos ficar descansados? Como nós podemos ficar acomodados? Como nós podemos ficar bem e só fazer planos para o nosso prazer? O que Deus está falando em Amós 6 e outras profecias que ele fala, ai daqueles que estão vivendo para seu próprio prazer. Tem uma coisa muito errada. Nós temos, se nós conhecemos a Deus, se nós temos alguma ligação com Deus, nosso coração vai ficar muito incomodado, nós vamos ficar muito perturbados no nosso íntimo por causa daquilo que está acontecendo. Nós aqui não estamos sofrendo o sofrimento que está acontecendo na Ucrânia e outros lugares, né? Está muito divulgado assim, o que está acontecendo na Ucrânia, mas tem outros lugares que são pouco falados, Iêmen, lugares na África, tem muitos lugares que tem muito sofrimento, que tem guerras, ou então que tem miséria, tem fome, doenças. Então, como nós podemos ficar na nossa cama, como ele descreve em Amós, como nós podemos ficar vivendo para nós mesmos? Então, isso é algo muito sério que Deus está falando, ok? Então, vamos voltar para Zacarias, e agora vamos falar um pouquinho sobre essas faces paradoxais do amor de Deus. E queremos, é um assunto muito grande, muito complexo para falar sobre o ciúme de Deus, mas eu quero agora, eu coloquei alguns pontos aqui só para a gente poder entender um pouco melhor o que é o ciúme de Deus e qual a relação desse ciúme com o amor de Deus. Então, eu vou passar por esses pontos, depois a gente pode ler alguns textos, vamos ver quanto nós vamos conseguir fazer nessa aula. Então, como eu já mostrei, ciúme é uma força muito grande. Eu quero sempre lembrar daquele texto de Cantares, quando ele fala assim, não tem uma força maior do que essa. Eu vou ler de novo, né? Porque eu quero que a gente entenda, o amor Cantares 8:6, o amor é forte como a morte, é inexorável como a sepultura, o ciúme. Então, aqui ele está relacionando ciúme com amor, e é uma força enorme. Então, uma das ideias, eu já mencionei isso, muitos teólogos antigos e acho que atuais também, muitas pessoas, não só teólogos, muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus possa ter ciúme, ou que Deus possa ficar assim. Eles falam que esses textos na Bíblia que falam que Deus ficou irado, que Deus explodiu lá com Moisés e falou assim, eu vou destruir todo esse povo aí. Em Números 14 também, quando os espias falaram mal da terra prometida, Deus ficou muito irado. Então, essas descrições dos sentimentos de Deus, tem muita gente que acha que isso é só uma figura de linguagem, é só uma maneira humana, mas Deus não é assim. Não, Deus é assim. Deus tem fortes emoções. Deus tem fortes sentimentos. Deus não é um Deus que sabe de todas as coisas, então ele fica lá muito assim, sem perturbação, ele não sente nada, ele não fica agitado, ele não fica impaciente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas Deus tem fortes emoções, e esse ciúme aqui é uma grande força, é uma grande energia que gera ação. Isso é muito interessante.
Na verdade, nós sempre vamos voltar ao número 2 aqui, que o ciúme vem do amor. Então, quando qualquer referência que a gente possa fazer a ciúme como algo que gera ação, como algo que provoca ação, é claro que, em última análise, nós estamos falando do amor. Eu já vi assim, pessoas usar assim, o perdão é a maior força que existe no universo. Eu tenho dificuldade de pensar em qualquer outra coisa a não ser o amor, porque o perdão vem do amor, a compaixão vem do amor, o ciúme vem do amor. Então, a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é luz, Deus é fogo, né? Mas essa luz, esse fogo, são formas de descrever o amor de Deus. Na verdade, a essência da natureza de Deus é amor. Agora, como nós, repetindo mais uma vez, como nós somos seres humanos muito limitados, nós temos muita dificuldade de entender que Deus ama e que Deus também tem ira, ou que tem ciúme, ou que tem esses outros sentimentos que nos parecem negativos. Mas, na verdade, tudo faz parte do amor de Deus. Deus é amor. E o amor dele é infinito, é forte, é imenso, é incalculável, imensurável. Então, essa grande energia, essa grande força que move Deus, que não permite, se isso fosse possível, mas que não permite que Deus simplesmente fique olhando sem sentimento e vendo as coisas acontecer. Não, Deus tem grandes sentimentos. Para nós parece que não, porque Ele está vendo essa guerra na Ucrânia, Ele está vendo as pessoas morando nas ruas, Ele está vendo injustiças, Ele está vendo pessoas que estão oprimindo outras, e Ele não faz nada. Por isso que o anjo também perguntou para Deus, até quando? Mas, na verdade, esse Deus, Ele tem a hora certa, Ele ama, Ele tem sabedoria, Ele sabe como agir para o interesse e para o bem-estar de todos. Mas essa força do amor, essa força do ciúme é realmente a maior força do universo. Quando esse amor é um amor caído, degenerado, então aqui, primeiro lugar, é a grande força que move, que nos leva a agir, que leva Deus a agir. Mas esse ciúme, essa força, na verdade, uma manifestação do amor. Não existe indiferença no amor. Se você verdadeiramente ama o seu filho, ou ama sua esposa, ou ama alguém, ama sua mãe, ama alguém, se você verdadeiramente ama alguém, você não consegue ficar indiferente. Aquilo vai gerar uma reação enorme dentro de você quando algo vem para destruir aquele precioso. A definição do ciúme é justamente que aqui eu procurei várias descrições, várias definições, mas uma que eu encontrei é ciúme divino, é um zelo para proteger um relacionamento de amor. É um zelo apaixonado para preservar algo que é supremamente precioso. Então, a ideia é que o verdadeiro amor, que produz o verdadeiro ciúme, um ciúme puro, um ciúme correto, o Deus que fala que Ele é amor, Ele também fala em Êxodo 34 que o nome dEle é Deus ciumento, é muito forte isso, o nome é a expressão do que Ele é. Ele fala assim, meu nome é ciumento. Como assim? Então, esse zelo, esse ciúme verdadeiro, ele faz parte do amor. O verdadeiro amor jamais ficará passivo
acomodado, sem sentimentos, sem um ímpeto de agir em favor de algo que é verdadeiramente precioso. A coisa mais preciosa que você tem não é uma possessão, não é uma casa, não é um carro, não é, nenhuma propriedade, nenhuma coisa que você possa possuir. A coisa mais preciosa que tem são as pessoas, são os relacionamentos, porque é isso que dá sentido para a vida. Então, o ciúme é necessariamente uma manifestação do amor. Então, ciúme é essa grande energia e o ciúme vem do amor. Agora, qual que é o problema do ciúme que nós temos como seres humanos? Porque o nosso ciúme vem, eu pus até entre aspas, porque isso não é amor verdadeiro, é amor misturado. O amor mais puro que nós podemos imaginar, muitas vezes, na literatura e na opinião de muitas pessoas, muitas vezes o amor mais puro é um amor de mãe, né, que seria um amor mais, assim, que se manifesta de uma forma mais altruísta, mais abnegada. Mas todo amor humano, até o amor de mãe, todo amor humano é contaminado. É contaminado por causa do pecado. E o que é o pecado? É colocar a própria pessoa no lugar do outro. Eu amo, na verdade, a mim mesmo. E eu tenho uma grande dificuldade, eu vou dar essa frase aqui. Muitas pessoas olham para algumas afirmações na Bíblia e parece que entendem que Deus tem um amor que a gente poderia chamar de egoísta, porque Deus, o ciúme de Deus, tem textos que afirmam que Deus teve ciúme do seu grande nome, da sua honra. Deus não permite que a honra dele seja destruída. Ele luta em favor da sua glória, da sua honra, do seu nome, dos seus propósitos. Tem uma pessoa, né, bem conhecida, tem muitos teólogos que vão falar isso, né, mas eu peguei uma frase de um pregador bem famoso, né, que é John Piper, que fala assim, que Deus é o único ser cuja paixão de ciúme para a sua própria glória é também um ato supremo de amor. Vou repetir. Deus é o único ser cuja paixão de ciúme por sua própria glória é também um ato supremo de amor. Eu já vi a afirmação de que Deus é o único que tem direito de ser egoísta. Ele pode buscar a sua própria glória, porque ele não tem ninguém acima dele, não tem ninguém melhor do que ele. Então, ele tem que zelar, porque todo o universo depende de que a honra de Deus, a glória de Deus, os projetos de Deus sejam executados. Se Deus permitir que a glória dele seja destruída, se ele permitir que os propósitos dele sejam derrotados, isso vai fazer mal, vai destruir tudo. Então, Deus é o único. Então, eu entendo essa lógica, mas eu quero colocar, assim, há anos, isso fica dentro de mim, no sentido assim, mas Deus, que é a perfeição, Deus que deu o modelo para nós, Ele mostrou que o amor que define Deus não é um amor próprio. Dentro da Trindade, o Pai ama o Filho. Todo modelo que nós temos é Deus se doando em favor do homem que Ele criou. Então, eu
eu entendo que Deus é o ser supremo, eu entendo que quando Deus defende a sua glória, Ele está também fazendo um ato de amor por nós, mas eu vejo muito claro que tem algo que o próprio Deus, ele não exigiria de nós algo que Ele mesmo não pratica. Ele se doa, toda a essência da natureza de Deus é em favor do outro. O princípio de Deus é: Deus se doa por nós, assim como Ele se doa para o Filho, Ele se doa por nós e gera em nós uma resposta de nos doar por Ele. Então, voltando aqui, esse amor que o pecado do homem tirou o centro da nossa existência, tirou esse relacionamento de mutualidade. Quando nós caímos da semelhança de Deus, nós caímos nisso, de não viver para o outro, de viver para nós mesmos. Então, esse amor você tem que colocar entre aspas. Não existe a possibilidade nossa, independente de Deus, nem amor de mãe, nem a história de um casal de namorados que se ama tanto que um morre em favor do outro. Temos histórias verdadeiras, histórias fictícias de amor, e é realmente o que nós consideramos como assim, o heroísmo é quando alguém faz algo pelo outro, mesmo no nosso conceito caído. Heroísmo não é quando alguém se torna grande. Por isso, sim, eu achei assim, muito importante, eu ouvi uma comparação muito útil, muito prática, que é a seguinte: patriotismo é quando você ama seu próprio país. É bom ser patriótico, mas nacionalismo é quando você ama seu próprio país, mas odeia os outros. Então, nós estamos vendo muito nacionalismo, muito egoísmo, nós estamos vendo uma exaltação de buscar a felicidade própria. Você destrói um lar, porque você ama mais a si mesmo do que a sua família, do que sua esposa, do que seus filhos. Nós estamos vendo esse desvio do que é o verdadeiro amor. Então, eu coloco entre aspas, o amor que não é verdadeiro amor, esse amor doentio, esse amor que se desviou, esse amor que é uma deturpação do amor de Deus, esse amor gera um ciúme pernicioso, nefasto. E é esse ciúme que a gente vê tantas histórias trágicas de pessoas que são, muitas pessoas mortas por causa de um ciúme, e o ciúme, ele é um fruto de frustração, de inveja, de insegurança, de orgulho ferido. Esse ciúme que vem disso é um ciúme que destrói. O ciúme não destrói somente a vítima, o ciúme destrói a própria pessoa. Então, por isso nós temos essa distinção muito importante. Então, o ciúme é uma grande energia que gera ação, mas quando ele vem do amor verdadeiro, ele é um sentimento que é necessário, mas o amor egoísta gera ciúme pernicioso. Então, agora aqui nós temos os dois lados, pelo menos dois lados, depois eu vou falar sobre uma terceira parte também, mas aqui nós temos os dois lados do ciúme verdadeiro. Então, vamos deixar todo esse ciúme doentio, pernicioso, nefasto, vamos deixar isso de lado. Isso é resultado de um amor que não é amor. Mas o que Deus está procurando desde o princípio, e o que fez, por que Deus, se Ele tinha tudo perfeito, Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos,
o universo, Deus tinha tudo perfeito, por que ele foi procurar algo que ia causar sofrimento para ele, criando o homem? Porque a natureza dele é de amar. As pessoas na filosofia, na teologia, eles falam assim, Deus não precisa de nada, Deus não tem necessidade de nada. Seria Deus, ele não tem necessidade. Mas o amor, que é a essência da natureza de Deus, eu posso não usar a palavra, ele não tem necessidade de nos amar, mas é a natureza dele. Ele quer filhos, ele quer se doar, isso faz parte da natureza dele. Ele não é acomodado, ele não tem uma zona de conforto, ele não tem um descanso, esse descanso errado não está em Deus. Deus anseia por algo muito precioso. Deus elegeu um relacionamento de amor com a humanidade como a coisa mais preciosa, que ele foi capaz de dar tudo que ele tinha, o próprio filho, para ganhar esse relacionamento de amor. Então nós precisamos entender que amor, ciúme, são forças enormes, são paixões. Eu tenho uma outra frase aqui que eu achei muito... No centro do ser de Deus, no centro do ser de Deus, da sua personalidade, de quem Ele é, há um ardor inextinguível de amor sem limites, chamado ciúme. No centro do ser de Deus, da sua personalidade, há um ardor inextinguível de amor sem limites, chamado ciúme. O que a gente precisa entender, assim, que Deus tem um projeto, não é assim... às vezes a gente tem um sonho, eu gostaria de criar uma coisa, eu tenho um desejo, é uma coisa forte, mas eu vivo sem isso. Não, Deus tem algo que consome toda a sua atenção, todo o seu foco. Deus não está fazendo isso como um hobby, como um passatempo, como uma coisa que pode dar certo, pode não dar. Deus tem um projeto de amor, Deus tem um projeto de reino, Deus tem um projeto de relacionamento, Deus tem um projeto de casamento, Deus tem um projeto de não só, Ele não quer só separar um povo, nem que seja um povo bem numeroso, mas Deus separou, Deus, a nação de Israel, agora a igreja, Deus quer um povo e vai ser a noiva dele, vai casar e vamos viver felizes para sempre. Não, o casamento é o começo. A gente não pode imaginar o que Deus vai fazer. Os projetos de um Deus criativo, inovador, que sempre busca mais, Ele tem projetos enormes para desenvolver conosco. Então é a coisa mais preciosa, é a coisa que consome todo o coração de Deus. Quando Deus respondeu para aquele anjo, nessa visão de Zacarias, ele falou assim, eu tenho zelo, esse zelo é ciúme, isso aqui é uma coisa, eu tenho uma coisa que me move, eu tenho algo que consome todo o meu ser, ao ardor inextinguível, é uma coisa assim que consome todo o ser de Deus. Eu não tenho palavras e é lógico que eu não tenho uma visão muito pequena daquilo que Deus é. Esse amor, então, de Deus, esse projeto de Deus, é algo que é o amor dele que gerou, e esse amor, ele tem vários lados, várias faces. E aqui, eu só vou falar rapidamente aqui, depois nós vamos para um outro diagrama, mas tem algo que muitas vezes nos perturba. Por que Deus tinha tanta ira contra Israel? Por que Deus falava assim, eu vou acabar com vocês, eu vou mandar vocês para longe, eu vou deixar que vocês morram? Assim, tem umas coisas assim que às vezes é difícil a gente entender. Como é que Deus pode amar e ter esse sentimento? Mas a ira do ciúme é contra o mal. Nós vamos ter que abranger, nós vamos ter que abordar um pouco mais isso na próxima aula. Mas
Eu gosto muito do livro de Oséias. O profeta Oséias, ele é como um livro curto, ele tem muito desses sentimentos de Deus. Então, na próxima aula, acho que nós vamos poder ver isso melhor. Mas a ira do ciúme de Deus não é, você pode ver isso claramente em outros profetas, Jeremias, é muito claro que Deus não odiava, não odeia seu povo, ele não odeia a humanidade que é contra ele. O ciúme de Deus é contra o mal. E por que arde? Por que é um fogo? Porque são chamas que causam uma reação forte. Porque é o mal que ameaça destruir o amor. Deus tem algo, como eu falei, que consome o ser dele. E ele quer isso e ele vai obter isso. Ele criou a humanidade, ele criou o universo para ter um lugar para desenvolver um relacionamento em parceria, em amor, em relacionamento. E ele tem um ciúme muito forte contra tudo que pode destruir isso. E não é só o que às vezes a gente pode pensar, não, Deus quer aquele ciúme possessivo. Eu quero você, mais do que eu amo você, eu quero controlar você. O ciúme humano tem muito disso. E Deus não é assim. Porque o ciúme dele é contra o mal que vai nos destruir. Não vai destruir só o relacionamento, o sonho, o desejo que Deus tem para ter uma vida conosco. Porque o ciúme humano, muitas vezes a gente pensa, por que a mulher termina um relacionamento com o homem e o homem deveria ser, mesmo que ele gostasse, continuasse gostando dela, ele devia assim, bom, se para ela é melhor ser livre, procurar uma outra vida, eu quero o bem para ela. Não, esse ciúme quer dominar a pessoa. E a gente pode pensar, Deus é assim, Ele não nos larga, mas Deus está nos protegendo do mal que quer nos destruir, e destruir aquilo que é a melhor coisa na nossa mente, e nós ficamos obcecados com uma coisa errada. Oséias fala muito sobre isso, como Israel abandonou aquilo que dava vida para ela. E Deus fala assim, eu vou permitir que algumas coisas ruins aconteçam para que ela volte para mim. Se Deus não quisesse o bem da pessoa, ele podia falar assim, que ela morra, que ela se destrua. Mas Deus não quer isso. O ciúme dele é contra o mal que pode nos destruir. E o lado positivo desse ciúme é que, como nós estamos vendo agora, esse é o lado que aparece em Zacarias 1, que o ciúme, o zelo de Deus, faz com que ele tenha muita energia, muito foco em reconstruir. Ele quer construir um relacionamento sólido. Eu não tinha palavras para colocar assim dentro de uma frase curta, mas o que Deus quer fazer? Ele não quer só estabelecer um relacionamento, assim, o relacionamento é um fim em si mesmo, mas esse relacionamento é algo que gera prazer, que gera parceria, que gera harmonia, que cria coisas no mundo. Então, Deus deseja, e Ele tem esse zelo, que é a mesma palavra ciúme, Ele tem um ciúme de fazer algo muito positivo para Israel. E aí, essa é a mensagem de Zacarias 1, que Deus fala assim, não, eu tenho compaixão, eu vou voltar, eu estou escolhendo Jerusalém, eu vou reconstruir, porque eu vou fazer algo, eu tenho um projeto muito maravilhoso e eu tenho muito zelo para cumprir isso. Então, nosso tempo está acabando, mas eu só queria, depois na próxima aula a gente continua, uma tentativa de representar isso, as faces paradoxais do amor de Deus. O que Deus quer? Ele quer um relacionamento. A seta vai em ambos os sentidos porque é um relacionamento mútuo. Deus deseja criar, desenvolver, vivenciar, experimentar para sempre
Ele quer um relacionamento com seu povo, com sua noiva. Ele deseja isso. E não é uma coisa exclusiva só para Israel, só para a igreja. Ele quer incluir as nações. Ele quer que toda a humanidade faça parte dessa comunidade de amor. Então, Deus está procurando criar esse relacionamento de amor. Esse relacionamento de amor tem esse lado que estamos falando do ciúme. E o ciúme de Deus, eu coloquei essas 3 facetas aqui, essas 3 faces. Ele tem ira por causa da infidelidade, porque a infidelidade nossa vai nos destruir e vai destruir esse plano maravilhoso que vai trazer harmonia e vida para o mundo inteiro, para o universo inteiro. Então, Deus não vai deixar que eu e você, ou que qualquer pessoa, destrua esse relacionamento, esse projeto dele. Porque isso é para o nosso bem, isso não é algo só porque Deus quer para ele, isso é algo que Deus quer para nós. Ele é o único que sabe o que realmente vai nos destruir. Então, a ira, na verdade, é uma disciplina, é uma ação. Ele tem ciúmes. Tiago 4 fala que o Espírito Santo dentro de nós arde em ciúmes quando nós vamos atrás de coisas que nos afastam dele. Então, isso aqui é um ciúme que vai atacar a doença, que vai atacar o câncer, que vai atacar aquilo que está nos destruindo. Essa ira de Deus não é contra nós, mas é contra aquilo que está nos destruindo. Essa é uma face. A outra face é esse zelo de construção. Deus tem todo um plano elaborado, que a gente só vislumbra o comecinho, mas Deus tem coisas infinitas. É como um casal que começa a sonhar, nós vamos casar, e nós vamos viver em tal lugar, e nós vamos experimentar isso juntos, e nós vamos ter uma família, e depois da família vem os netos. Tem coisas assim que não, assim, vai abrindo como um leque. Deus tem uma construção, quando fala reino de Deus, quando fala casamento, quando fala reinar com Ele, eu acho que a gente entende muito pouco daquilo que Deus realmente está desejando. E a outra face, a terceira face, que ele fala também em Zacarias 1, é que ele tem ira contra as outras nações. Então, Deus tem ira contra aquilo que vai nos prejudicar, coisas internas, mas ele também tem ira contra aquilo que vai contra nós. Tudo que vem contra esse propósito de Deus, que é maquinado pelo príncipe do mal, que é Satanás, tudo que que se levanta como um sistema, como um inimigo daquilo que Deus quer fazer, Deus tem ira. Essa ira é uma ira de proteção. Então, ele tem ira contra aquilo que nos consome, isso é ciúme. Ele tem zelo, ciúme para cumprir juntos aquilo que ele prometeu, aquilo que ele quer trazer para a nossa experiência juntos, e ele tem ira, juízo contra aquilo que vem contra os propósitos de Deus, isso é representado pelas outras nações. Só que na nova aliança, as outras nações, eles fazem parte também. Então, se torna muito mais complexo. Mas as 3 faces paradoxais, deve ter muitas outras, né? Mas as 3 faces paradoxais do amor de Deus são a sua ira contra aquilo que nos consome, que nos afasta dele, que está dentro de nós. Ele tem um zelo, um ciúme positivo de construir algo junto conosco, e ele vai julgar e destruir aquilo que se levanta de inimigos externos. Tem isso abre todo o plano de Deus. Com certeza nós vamos ainda
poder explorar um pouquinho melhor na próxima aula. Senhor, nós entendemos que tem muitas coisas que estão além da nossa capacidade e tem muitas coisas que podemos conhecer mais, mas nós precisamos cavar mais, precisamos nos dedicar a isso. Quem não corresponderia a Ti se soubesse quanta coisa boa que o Senhor está planejando, quanta coisa que o Senhor tem em mente, quanto engano nós temos de achar que nós podemos fazer alguma coisa por nossa conta, longe de Ti, com esse amor falso, com esse amor egoísta que só acaba nos destruindo. E como nós podemos ficar em descanso, como o anjo do Senhor falou, como nós podemos ficar acomodados se aquilo que o Senhor pretende fazer, representado naquela época pelas cidades de Judá, pela cidade de Jerusalém, pela casa de Deus, que ainda envolve a terra de Israel, mas o povo de Israel, mas que envolve tantas coisas mais. O que o Senhor deseja? Como nós podemos ficar acomodados, em paz? Hoje o mundo não está em paz, mas que nós jamais tenhamos paz naquilo que não é o Teu reino, que não é o Teu propósito para nós. Nós queremos ter esse zelo que o Senhor tem por nós, nós queremos ter por Ti. Nós queremos arder também com chamas fortes de amor, de zelo por Ti, por Tua casa, como Jesus nos mostrou, que o zelo da Tua casa consumia, que nós também sejamos consumidos, ó Deus, que nossa vida possa ser totalmente voltada para isso. Pedimos isso, que a Tua palavra venha, que nos transforme, que nós possamos Te conhecer de verdade, em nome de Jesus. Amém.